Olá, eu sou Elísia Barros e a nossa aula de hoje vai ser aplicação com a virada da agulha numa bolsinha muito charmosa. Então eu vou ensinar vocês como faz. Primeiro eu passei o risco, esses que eu peguei na internet, eu passei para o papel manteiga, cada detalhe separadamente, para que eu possa cortar cada pedacinho separadamente. Então, por isso eu passei para o papel manteiga. E ficou assim. Aqui eu vou colocar no papel, no moldezinho que eu tirei, e risquei todinho no entorno. Por isso eu sugiro que você tire mais de um molde. Se você não quiser usar o papel manteiga, aí você pode recortar o molde. Aí você vai precisar de tirar 2 cópias do modelo. Então cortei cada pedacinho para que eu possa agora tá cortando no tecido. Então eu risquei cada detalhe na bolsinha, no tecido. E agora eu vou cortar cada pedacinho que eu já risquei todinho no entorno, eu vou cortar no tecido, para que eu possa começar a fazer a nossa aplicação. Daí eu vou escolher os tecidinhos que eu quero, que combinem. Nesse caso aqui, eu pensei em colocar esse floral, mas depois eu vi que esse aqui, esse rosinha, ia combinar melhor com o vestidinho e com o avental. Então, é isso que você vai ter que fazer, escolher o tecidinho e já ir riscando com a canetinha que apaga no entorno todinho do seu moldezinho, que você recortou, ou no papel sulfite mesmo, né, da cópia, ou no papel manteiga, se você só tiver uma cópia. Então assim você vai fazer com cada pedacinho. É muito importante, ao fazer o risco, prestar bastante atenção nos detalhes. Por exemplo, esse daqui do chapeuzinho tem o espaço para encaixar o bracinho com a manga do vestido. Então esse espaço eu vou riscar também, para na hora que eu for fazer a aplicação, eu saiba exatamente qual é a posição certa de encaixar cada pedacinho. Aqui no aventalzinho, eu também risquei o bracinho e eu vou, ó, tá vendo? Risquei o bracinho, risquei o entorno e deixei margem de costura. Um detalhe importante, depois de riscar, todos precisam ter pelo menos meio centímetro de margem de costura, porque se não der a margem de costura, não vai encaixar. Então, meio centímetro de margem de costura. E eu vou encaixar o moldezinho que eu risquei, no caso aqui o avental, eu vou encaixar direitinho no risco do avental com o risco do vestidinho, para mim poder agora fazer o ponto viradinha da agulha, que é aquele ponto simples, invisível, que nós costumamos fazer. E prestar atenção que nesse lado aqui eu não vou dobrar para fazer o pontinho, não. Então o pontinho é fácil, eu pego um pedacinho embaixo, um pedacinho do avental, um pedacinho do vestidinho, um pedacinho do avental. Aqui nessa curvinha eu vou pegar por baixo e vou dar uma puxadinha para poder ir fazendo a curvinha. Olha aí um detalhe muito importante. Gostou desse detalhe que facilita a curvinha? Então não esquece de já ir dando seu ok, compartilhando com as suas amigas, para que o nosso canal continue crescendo. E assim a gente possa estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Ó, dobra, pega a pontinha por baixo e puxa para debaixo do risco. E assim eu vou fazendo a curvinha sem me preocupar de puxar muita coisa para debaixo do risco. Eu vou de pedacinho em pedacinho. Então é um trabalho de paciência e capricho, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito se você fizer assim. E aqui nós já estamos finalizando o nosso aventalzinho com o pontinho da virada da agulha, pegando um pedacinho embaixo, um pedacinho em cima, um pedacinho do vestido, um pedacinho do avental. E aí nós vamos terminar.
prontinho. Nós vamos arrematar. E agora nós vamos virar e eliminar o excesso de tecido, porque não tem necessidade de ficar com todo esse tecido. Então, a parte que ficou do vestidinho, eu vou tirar fora. E vou deixar só o avental completando esse espaço. Assim eu tiro o excesso de tecido, para não ficar com acúmulo. Olha o ladinho que eu falei que não ia virar. Agora eu posso colocar sobre a bolsinha, que já está riscada, e aí sim eu vou poder fazer a viradinha da agulha prendendo no vestidinho. Mas antes eu tenho que começar com o sapatinho. Por quê? Porque eu tenho que vir de baixo para cima. Então eu vou cortar, riscar e vou vincar tudinho em volta. Não precisa muita coisa, eu posso vincar a mão mesmo, vou pressionando delicadamente e vou vincando para poder eu conseguir colocar na posição certa. E da mesma forma eu vou fazer com que o bracinho dela, no caso aqui eu tô fazendo o bracinho, não é a perninha, tá? Por favor. Eu vou colocar, vou prender e vou no entorno dele fazer a mesma coisa, a viradinha da agulha. A perninha nós vamos fazer daqui a pouco. Primeiro eu vou terminar todo em cima do vestidinho, de baixo para cima. Essa curvinha aqui, eu deixei para te mostrar que a gente vai fazer assim. Nós vamos dar os piquezinhos de costume e vamos aí virar a pontinha para dentro para poder fazer a curvinha. Se eu não der os piques na curvinha, ela não vai ficar redonda, ela vai ficar repuxando. Então eu tenho que dar esses piquezinhos para poder fazer o bracinho dar a voltinha completa. Agora, arrematando, olha como ficou a curvinha bem bonitinha, bem fofinha. Então, aqui está aqui a parte do vestidinho, avental, bracinho, e agora nós vamos colocar a manguinha do vestidinho, para poder, depois de tudo isso pronto, a gente poder colocar na bolsinha. E agora sim nós vamos precisar fazer o pezinho para colocar na posição, mas antes vamos preparar o cenário. Eu cortei aleatoriamente, fiz um corte assim, só simulando uma montanha. E agora eu vou prender essa montanha ou jardinzinho, né? Vamos aí na primavera. Eu vou prender também com virada da agulha. Mas perceba que nesse espaço que vai ficar embaixo do vestidinho, eu não vou fazer viradinha da agulha, não. Por que não? Para não ficar com acúmulo de costura. Então, eu só vou fazer a viradinha da agulha na parte que não vai ficar no vestidinho. Para isso, eu vou prender com alfinete, ou se você quiser, você pode alinhavar também. E vou dar uns piques na parte do vestidinho, que é para que essa parte não vire, fique voltada para cima. Assim vai ficar mais fácil de eu trabalhar o meu molde, fazer aí o meu cenário. Essa é a parte que não vou virar. Então, eu vou dar um pique e vou virar só a parte que vai ficar fora do vestidinho, que é aqui e do lado de cá também. Deixa eu consertar esse pique aqui para ele não sair do lugar. Isso. Porque também, se eu der o pique muito fora do vestidinho, isso pode depois, com o tempo, desmanchar. Então, tem que ter esse cuidado. Aqui eu não vou costurar, só o restante, porque vai ficar embaixo do vestidinho. Vamos fazer?
Então vai ser esse pedacinho aqui e este pedacinho aqui, apenas. Bom, então agora nós vamos preparar a nossa manguinha. Eu cortei o círculo para fazer a manguinha e fiz assim. Cortei no tecido, dei a margem de costura de meio centímetro e vou passar uma costura como se fosse um fuxiquinho, um alinhavo largo no entorno dele todinho. E ficou assim. Agora eu pego o papelzinho que eu cortei o círculo do papel craft, se for um papelzinho mais grossinho, melhor ainda, e vou puxar esse franzidinho para poder ficar bem redondinho. Assim. E vou passar ferro para poder não dar trabalho na hora de você fazer a manguinha. Aí eu tiro o papelzinho, acerto direitinho, arremato para tirar a linha e a minha manguinha está pronta para ser aplicada. Então agora o que eu vou fazer? Viradinha da agulha todinha no entorno. Viu como foi importante fazer o risco com os detalhes? Aplicação feita, vamos montar. Então eu coloquei sobre o feltro, é um feltro bem fininho, o mais fino que eu achei. E passei uma costura no entorno de todo o molde que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Olha, esse bem fininho. Mas pode ser a manta R1. A R2 é muito grossa e eu não gosto, mas a R1 dá para você trabalhar assim. Marquei os meios e dei pique do fole, da frente e das costas da bolsinha. Agora eu vou fazer assim, ó, vou casar os piques e as pontinhas. Vou prender todinha no entorno, encaixando todo mundo e vou passar uma costura. Então, tem que passar a costura de um lado, ó, do meio para o lado direito, do meio para o lado esquerdo, para não dar erro e não sair torta. E ficou assim a nossa bolsinha depois de costurada. E ela não ficou torta, viu? A mesma coisa eu fiz com o forro. Costurei na parte de baixo do meio para o lado direito, do meio para o lado esquerdo, para não correr risco de entortar. Da mesma forma. E passei a ferro, vinquei essas costuras no ferro, que é para poder ficar bem certinha. Agora eu vou pegar essa parte e vou colocar dentro da bolsinha, avesso com avesso. Vou acertar bem direitinho. Eu gosto de virar pelo lado oposto, porque fica mais fácil de eu arrumar. A parte mais grossa ficar para dentro, fica mais fácil de eu arrumar o forro e encaixar todo mundo junto. Eu vou colocar costura sobre costura, acertar todo mundo e prender. Todos os cantos, os 4 cantos, né? Todas as 4 costuras, digamos assim. Que é para não fugir na hora de eu passar uma costura de segurança no entorno da borda da bolsinha todinha. E se você quiser colocar aquelas azelhazinhas para pendurar alguma coisa ou pendurar uma alcinha, você pode colocar também. Aí você faz isso antes. Ó, coloca bem certinho. E vamos passar uma costurinha. Daqui a pouquinho eu te mostro como foi que eu fiz para colocar a azelha, tá? Isso, passo uma costurinha agora no entorno todinho dela. E ficou assim. Essa costurinha é importante porque na hora de colocar o viés, você vai saber como fazer. Detalhe, fica até o final para mim te mostrar como que eu fiz esse viés, tá? Daqui a pouquinho eu te mostro, mas vamos colocar ele primeiro. Ó, dobrei, tá vendo? Dobrei, fiz tipo um telhadinho de casa, tá vendo? Só ficou inclinadinho. Isso é importante para poder não dar erro no acabamento. Fica um acabamento delicado, né? Com mais capricho. E veja que eu tô prendendo pelo direito, porque fica mais fácil de passar na máquina, já que a peça é muito pequena.
Então, se eu fosse fazer de forma contrária, ia ficar ruim de costurar. E eu vou prender esse viés em torno da bolsinha todinha. Deixa eu te mostrar como eu fiz o viés. Eu peguei o tecidinho e dobrei em forma de lencinho, fazendo um triângulo, tá vendo? E vou marcar, olha a parte que fica meio que elástica, né? Eu vou marcar, vou vincar bem, sem esticar, porque essa parte é elástica, e vou cortar, assim. E vou pegar esse pedaço que tá cortado no viés, por isso que o nome é viés, e vou cortar 4 centímetros. Como eu cortei faixas pequenas, eu vou precisar emendar, tá vendo? Então, eu vou sobrepor assim, fazendo um cruzamento. E vou passar uma costurinha bem aqui, nesses dois ângulos, de ângulo a ângulo. Para poder, quando desvirar, olha o que acontece. Corto o excesso, corta as pontinhas que estão sobrando e você não vê a emenda. O viés ficou perfeito. Agora sim eu posso aplicar na bolsa. Olha como ficou depois de costurado. Ficou bom, né? O que eu vou fazer agora? Desvirar para fazer o acabamento. Então vamos lá. Nós vamos cortar o excesso, porque eu sobrepus aqui nessa costura, né? Um pouquinho mais adiante para poder o acabamento ficar bem legal. E agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar até a borda da bolsinha. Ó, dobra até a borda, bem na borda da bolsinha. E dobra de novo. Pronto. Perfeito. Eu vou fazer isso no entorno dela todinha. Olha como fica bonitinho. Você pode escolher até colocar uma outra cor, de uma outra forma. Mas isso aqui é um acabamento que você pode usar em qualquer modelinho de bolsa que você estiver fazendo, carteira, necessaire, enfim. Aonde você quiser. Você pode colocar que fica muito bonitinho. No meu caso, eu vou fazer à mão. Mas se você quiser fazer à máquina, fique à vontade, você também pode. Não tem problema nenhum. Aliás, todo o processo, só não a aplicação, né? A aplicação tem que ser feita à mão mesmo, da bonequinha. Mas todo o restante você pode fazer à máquina ou à mão, tipo flex mesmo, né? Tanto vai a máquina como a mão, porque o efeito vai ficar bem bonitinho. Pronto. Olha como tá ficando uma fofurice a nossa bolsinha. Que pode ser uma necessaire, você pode mexer na modelagem, aumentar e fazer uma bolsa maior, porque o modelo é muito gracinha, tá vendo? Olha que linda que tá. Agora nós vamos começar a pensar no nosso zíper. Esse zíper, ele tem 15 centímetros. Então, vamos ao zíper agora. Como que eu fiz? Bom, eu achei a metade da necessaire e marquei. Acerta aqui a costura que fica mais fácil. E achei a metade e risquei. Marquei aqui com a canetinha que apaga. Do outro lado, achei também aonde estava a minha emenda, a minha costura. Quando tem emenda fica mais fácil, quando não tem a gente faz assim mesmo. E marquei meio com meio. Agora eu boto metade com metade e marco as outras metades. Encaixa a costura direitinho que você não vai errar. E vou marcar metade com metade, dos dois lados da bolsinha. A mesma coisa eu vou fazer no zíper. Eu vou achar a metade e a metade, para facilitar na hora da colocação, para ele não sair torto. Então, olha, eu vou fazer assim, eu vou prender e vou passar uma costurinha. Eu vou prender até aqui, ó, que é importante. Muita atenção. No meio
que eu marquei, eu vou marcar 1 centímetro para cada lado. 1 centímetro para esse lado e 1 centímetro para o outro lado, que é onde eu vou terminar a colocação do meu zíper. Ele não vai até o final, ele fica meio centímetro do meio de cada lado. Então aqui eu marquei onde vai terminar a costurinha do meu zíper. Isso porque eu quero um acabamento perfeito para ele. Então eu vou fazer assim. E aonde eu marquei, ó, eu vou dobrar o zíper para baixo. Aqui vai terminar o meu zíper e eu vou fazer essa curvinha no zíper dos dois lados e vou prender. Eu volto, eu vou com a costura em pontinho atrás, pontinho só para prender mesmo. Ó, aqui eu vou prender meio com meio, por isso é importante marcar meio com meio, tá vendo? Agora eu posso soltar esse zíper. Se eu for trabalhar com aquele outro zíper que eu mostrei no início, em vez de 15, você bota um zíper de 20 para você poder fazer todo esse trabalho com mais facilidade, tá? Aqui eu paro, prendo para poder costurar. Ó, marcação, tá vendo? Então aqui eu vou terminar o meu zíper. Aqui eu vou começar o meu zíper, respeitando os meios centímetros que eu dei. Agora, pontinho invisível, eu vou prendo a partezinha que eu dobrei para baixo de um lado e do outro. Só que de um lado eu faço o acabamento completo, do outro não. Desse eu vou entrar com o cursor. Então esse acabamento eu só faço no final. Do outro lado não, eu posso fazer o acabamento completo sem problema. Agora, depois que eu passei essa costura invisível com a linha da cor do zíper, eu volto fazendo o acabamento de baixo, para ficar com o barrado bonitinho com esse pontinho de zigue-zague. Alguns chamam de ponto de bainha, outros de ponto pé de galinha, mas é um ponto zigue-zague, ó. Olha a posição da agulha e vou, segura a linha, pego a parte de baixo com a mesma posição da agulha e vou. E eu vou fazer isso nele todinho e o acabamento fica perfeito. É um ponto que a gente usa para fazer bainha de saia, bainha de calça. É um ponto que não desmancha, ele fica bem firme. Então eu vou fazer nele todinho, prendendo o meu zíper todinho ali também, igualzinho desse lado eu faço do outro, e desse lado eu deixo assim, abertinho, para mim poder colocar o cursor. Então agora, colocando o nosso cursor, eu vou fazer assim. Olha como ficou o acabamento todo presinho, direitinho. Eu dobrei e fiz o pontinho invisível. Agora o cursor, nós vamos colocar assim. Um lado eu vou cortar um pedacinho dos dentinhos para poder encaixar o cursor com mais facilidade. Ó, tá vendo? Eles estão do mesmo tamanho. No lado maior, eu coloco o cursor de cabeça para baixo, ao contrário, para poder o lado certo ficar aparecendo no direito. E encaixo as duas partes do zíper no meu cursor. Segura firme, acerta bem ali, ó, tá vendo? Com jeitinho, empurra, olha como ficou bonitinho a colocação do nosso zíper. E puxa. Agora vamos ver como ficou. Vira pro outro lado. Olha que perfeito que fica o acabamento desse zíper. Por isso é necessário deixar aquele meio centímetro para cada lado. Gostou da nossa bolsinha? Então, dá o seu ok, compartilha com as suas amigas, divulga o nosso canal que ele vai continuar crescendo. E eu vou continuar trazendo coisas legais para vocês.
Olha o acabamento do zíper desse lado, agora você faz do outro lado igual. Vira, dá uns pontinhos à mão e ele vai ficar todo bem acabadinho. Qualquer cliente que pegar a sua bolsinha, quando olhar do outro lado, vai ficar encantada com o capricho e com o acabamento. Gostou? Então, não esquece de dar o seu ok, não esquece de compartilhar, divulgar o nosso canal com as suas amigas. E eu quero aproveitar para agradecer as 25 mil pessoas, mais de 25 mil pessoas inscritas no nosso canal. Eu faço esses vídeos com muito carinho para vocês. Um beijão e até o próximo!